Bom dia, meu querido, minha querida irmã, tudo bem? Vou compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, que está aqui em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Diz assim o início da perícope. Felipe e o eunuco etíope. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a entrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar das adorações e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? E o homem respondeu: como posso entender se que alguém não me explique? E convidou Felipe a subir a carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem que estava escrita, que estava lendo. E aqui tem a descrição de qual passagem de Isaías que era. Então, eu vou abrir agora lá na passagem, lá no livro de Isaías, para a gente ver o que o etíope estava lendo. É lá em Isaías, capítulo 53, e diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, com uma raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Não era culpa dele, não. Era nossa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviados como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, e foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosseadores, e não abriu a boca. Agora a gente volta aqui no Isaías. Vamos voltar lá novamente. Então, aqui continuando aqui em Atos 8, a partir do verso 36, depois que o eunuco lê esse trecho que eu li para vocês, para Felipe, junto com Felipe, né? E o eunuco pergunta a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe começa com a mesma passagem das Escrituras e anuncia-lhes as boas novas de Jesus. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Esse eunuco, ele estava lendo uma passagem do livro de Isaías, que foi escrita 600 anos antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías profetizou a obra de Jesus, o ministério de Jesus, há 600 anos antes que ele viesse. Esse texto que nós acabamos de ler está falando do próprio Senhor Jesus, que veio e tomou sobre si na cruz todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele foi esmagado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos e libertos. E Felipe conta isso para o eunuco, né? Revela o Senhor Jesus para esse homem que ainda não conhecia, um homem que já cria em Deus, né?
Tanto o texto nos descreve que ele veio para as adorações, para participar dos eventos que eram dedicados a Deus, mas ele ainda não conhecia o Senhor, ele ainda não conhecia Jesus. E Filipe é levado através do Espírito para poder falar com esse homem, pregar para ele sobre Jesus. Como eu estou fazendo com você agora. Estou falando para você que Jesus veio e morreu pelos seus pecados. E olha qual que é o posicionamento do eunuco em relação a isso. Depois que Felipe fala para ele sobre Jesus, o eunuco vira para Felipe e diz: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem uma água. O que me impede de ser batizado? De imediato, o Felipe provavelmente deve ter falado para ele sobre o batismo, ou ele conhecia, né, a tradição sobre o batismo dos gentios, que quando o judeu não precisava se batizar, porque ele já era judeu. Mas quando a pessoa não era judeu, se ela quisesse, né, crer em Deus ou crer em Jesus, ela precisava se arrepender e se batizar. E o eunuco sabia disso. Então ele falou de imediato para Filipe: aqui tem água, né? Tem uma bacia, um balde, tem um pouco d'água aqui. O que eu posso, o que me impede de ser batizado? O que me impede de crer nesse Jesus agora? E eu queria fazer esse desafio para você. Você acabou de ouvir essa palavra agora. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo. Talvez você nunca tinha ouvido dessa forma. Eu quero desafiar você a crer nesse Jesus nesse momento. Se é a primeira vez que você está ouvindo, ou se você nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa forma, eu queria que você abrisse o seu coração para ouvir a palavra de Deus e crer nesse Jesus. O que impede você de ser batizado? O que impede você de crer verdadeiramente que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, entregou a vida dele na cruz, foi chicoteado, foi castigado e foi crucificado para pagar o preço que era para você e para mim pagar, e ele pagou por nós na cruz. O que te impede de crer nisso? Sabe, irmão, a salvação ela é de graça. Eu já fiz vídeos anteriores sobre isso, eu vou repetir aqui novamente. A salvação é de graça. Existia um preço que deveria ser pago, mas Jesus veio e pagou esse preço na cruz. E lá em Efésios 2, ele diz que ele nos dá essa salvação como um presente, como uma dádiva. Você recebe a salvação hoje de graça, simplesmente pelo fato de crer que isso é verdade, assim como o eunuco fez aqui agora. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, como diz lá em Romanos 10:9, você será salvo. Se você crê que Jesus morreu por você, que Ele é Deus, que Ele é o seu Salvador e que é através dele que você tem acesso ao Senhor, ao Deus Pai, você é salvo. Então convido você nessa manhã a fazer essa oração comigo. Se é a primeira vez que você ouviu o Evangelho, se é a primeira vez que você ouviu falar de Jesus e você ainda não tinha feito o convite para que o Senhor entrasse no seu coração, eu queria que você fizesse essa oração comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, por cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora, que receberam essa palavra, meu Pai, e ainda não conheciam o Senhor ou ainda não tinham feito o convite para que o Senhor habitasse no coração deles. Eu te peço em nome de Jesus que você esteja fazendo visitação na casa de cada um deles agora. E eu peço que você, meu irmão, ore e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu convido, meu Pai, a fazer morada no meu coração. Eu creio, meu Pai, verdadeiramente que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor morreu por mim naquela cruz para que eu fosse salvo, para que eu fosse liberto, para que eu fosse curado. Em nome de Jesus eu te peço, entra no meu coração e faz morada. Amém, meu irmão? Se foi a primeira vez que você fez essa oração, eu fico muito feliz de dizer para você que agora você é um filho de Deus, que agora você pode ter uma vida nova com o Senhor.